na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. Meu amor rugia. Das cinzas a fé se levantará. A morte vencida, o rei viverá. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. Meu amor rugia. Das cinzas a fé se levantará. A morte vencida, o rei viverá. Cante mais alto, 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 cante mais alto. Na presença do inimigo, cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto, canções são armas para mim. Cante mais alto,
música. Eu queria compartilhar algo que aconteceu essa semana. A Isabelle chegou mais cedo esses dias e falou, vamos lá no safari, que é só de carro e rapidinho. E aí nós fomos lá e encontramos, por acaso, tem sempre os leões lá que dormem o dia inteiro. Nesse dia o leão se levantou e ele viu um carro passando, acho que ele pensou que era o carro da comida e começou a rugir. Eu acho que eu nunca tinha visto um leão rugir dessa forma. A barriga dele treme toda, como se fosse ondas, né? E eu tinha estado comentando com a Carmélia durante o dia sobre o rugido do leão, que Jesus é considerado o leão da tribo de Judá. E quando ele se levanta como leão, é para trazer vitória. Interessante, aí eu achei tão bonito aquilo, porque parece que o rugir mexe com todo o organismo dele, com todos os seus ossos. Então eu fiquei pensando naquele que se levanta a nosso favor, amém? E essa música diz, nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, amém? I see a victory. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Bendito é o teu nome, Jesus. Para o nosso bem. Tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem, transforma para o bem. Diga isso e declare: tudo que vem do inimigo, Deus transforma para o bem.
Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. The goodness of God, a bondade do Senhor. A Bíblia diz que nos seguirá todos os dias na nossa vida. Não é maravilhoso isso? A bondade do Senhor está nos seguindo, está correndo atrás de nós. Te amo, Senhor, Sua graça nunca falha. Em todo tempo eu estou em Tuas mãos. Desde a hora em que acordo até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Cante com alegria dizendo que Ele é fiel. Tu és Fiel em todo tempo, por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força de minha alma, cantarei a bondade de Deus. Amo Sua voz, me guiaste pelo fogo na noite escura. Tu estás sempre bem perto. Te conheço como Pai, te conheço como amigo. Tenho vivido a bondade de Deus, e Ele é fiel. Tu és fiel em todo tempo, por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força de minha alma, Cantarei a bondade de Deus. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Eu me prostro a Ti e me rendo aqui, entrego tudo a Ti. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Deus é bom demais. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Eu me Prostro a Ti e me rendo aqui, entrego tudo a Ti. Sua bondade está me seguindo, está correndo atrás de mim. Tu és fiel em todo tempo, por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força de minha alma, cantarei a bondade de Deus. Deus fiel, Deus fiel. Tu és fiel em todo tempo, por toda a minha vida és bom,
glórias ao teu santo nome. Estaremos fazendo a Santa Ceia. Os diáconos que vão servir estejam na frente, os pastores. Nós vamos cantar essa música que diz: o sangue do Senhor Jesus, Ele tem poder. I still believe. Teu sangue, Jesus, tem poder sobre nossas vidas. Muito bom estarmos reunidos na presença do Senhor.
É muito bom saber que o nosso Deus está presente em nosso meio e hoje de uma forma muito especial, pois estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Para nós é um dia especial, porque nos faz lembrar do momento em que Cristo se entrega por nós. E de uma forma muito especial, Ele deixou para nós como um mandamento: fazer isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Hoje temos alguns irmãos aqui presentes, graças a Deus. É uma alegria para nós ter vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos, sempre. E a vocês também que estão nos acompanhando via internet. É um prazer saber que vocês estão aí também. Você pode participar agora conosco da Santa Ceia do Senhor, como nós divulgamos anteriormente. Você pode pegar agora o seu pedaço de pão, o seu copo de suco. Nós estaremos orando, e aí na sua casa, ou onde você estiver, você poderá estar participando conosco deste momento tão especial. Eu estou aqui hoje com o pastor Sérgio, o qual estará também orando por nós, orando pela Santa Ceia, orando pelos elementos, porque nós cremos que neste momento existe um mistério que envolve este momento. Eu já vi muitos milagres acontecerem, já vi muitas coisas acontecerem envolvendo o ato da Santa Ceia. Por isso que o apóstolo Paulo chega ao ponto de falar das pessoas que participam de forma indigna. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que até morreram. Olha a importância que é para nós. Em contrapartida, nós cremos que todos aqueles que participam debaixo da bênção do Senhor têm sobre si a bênção do Senhor, e ela traz vida, traz saúde e traz força para nós. Então nós declaramos sempre um ato de força, saúde e vida sobre nossas vidas, nossa casa, nossa família. Hoje aqui para os irmãos especialmente, nós temos o cálice. Lorete, me presta um cálice, por favor. Nós temos o cálice próprio, é um cálice individual. Cada irmão vai pegar o seu próprio cálice e você vai abrir a parte de cima do cálice, onde tem um pedacinho de pão, que já vem industrializado, higienizado. Você abre a parte de cima com muito cuidadinho, assim como eu estou tentando fazer e não estou conseguindo, mas é fácil. É que eu estou sem óculos. Você está sem óculos também, Sérgio? Ah, já abri, graças a Deus. Você vai pegar a parte de cima, onde tem o seu pedacinho de pão, para você poder participar. Você vai participar do pão, e logo em seguida você abre a parte de baixo e você terá o vinho, onde ninguém tocou, onde ninguém colocou as mãos, somente você estará participando dessa maneira, e vai ser uma alegria para todos nós. E você que está em casa, use o seu próprio pão, o seu próprio suco, e assim nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Eu estarei orando nesse momento, para que o Senhor abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, e que a força, a saúde do Senhor venha sobre nossas vidas, e nós possamos desfrutar da presença do Senhor para sempre. Em seguida, o pastor Sérgio estará falando sobre o vinho, sobre a importância desse ato em nossas vidas. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Nós te agradecemos por este momento e abençoamos, ó Pai, este pão. Ao participarmos, ao comermos, ó Pai, eu profetizo sobre a tua igreja força, saúde e vida, em nome de Jesus. E assim nós declaramos o teu nome sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Você está recebendo agora o seu cálice. Abra a parte de cima com bastante cuidadinho, como eu fiz. E logo depois você vai estar abrindo a parte de baixo. E nós vamos participar todos juntos, logo após o Sérgio Miller. O pastor Sérgio estará orando pelo vinho, e depois então nós estaremos participando do pão e do vinho juntos. Com a palavra, pastor Sérgio. Dá um cálice para o Sérgio. Boa noite, igreja. Obrigado. Pode falar. Boa noite, igreja. O que diz a palavra de Deus acerca, o apóstolo São Paulo ensinando acerca da Santa Ceia, segundo Coríntios capítulo 11,
ele disse, dando as instruções do que Jesus falou, de que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse, este é o meu corpo partido por vós. E logo depois de cear, diz o verso 25, assim, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo nos deu, segundo o que Jesus recomendou, que tomássemos o cálice e tomar. Aqui está um pequeno cálice, não é um vinho, é apenas um suco, não é o sangue, mas ele representa uma aliança do que Jesus fez por nós. Nós sabemos que no começo, no princípio, quando alguém fazia algum pecado, era necessário sacrificar uma ovelha, um cordeiro puro e imaculado, significando mais tarde o que viria a ser Jesus sendo apresentado por nós. Uma vez apresentado por nós, ele derramou o seu sangue, ele fez uma nova aliança. Então, em gratidão a isto e em reconhecimento e em memória àquilo que Jesus fez por nós na cruz, é que hoje participamos da Santa Ceia. Amém. Este é um momento de vitória para nós, é de saber que a nossa salvação está garantida através do sangue precioso de Jesus. Amém. Que foi uma vez derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. Amém. Então participemos desse momento. Nós que estamos aqui presencialmente, isto é muito gostoso, estarmos olhando uns aos outros e juntos participando. Mas também é você que está aí na sua casa, junto com família, neste momento, faça este momento como se estivesse aqui conosco, pois o Senhor Jesus também está aí com vocês nesse momento. Então Amém. Participemos em nome de Jesus. Pegue o pão que está na sua mão, estaremos participando do corpo do Senhor Jesus. Pai, te louvamos por essa oportunidade, te agradecemos e pedimos que tu opere em nós, ó Pai, força, saúde e vida, em nome de Jesus. Participemos do corpo do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Tudo é novo, até o barulhinho é novo, né? Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por esse momento, que a Bíblia diz que logo depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança. Fazei isto, até que eu venha. Essa é a promessa dele, um dia ele virá nos buscar. E nós estamos esperando, com nossos corações preparados, participando da Santa Ceia, até que ele venha e nos encontre preparados, em nome de Jesus. Participemos do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Sérgio. Dá para Ed. Aleluia. Podemos sentar, queridos. Obrigado. Sabendo que o nosso Deus é um bom Deus e Ele tem cuidado de nós, vamos continuar louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Tenho certeza que aqui em nosso meio nós temos razões e motivos para estarmos louvando a Deus e agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. Temos ouvido testemunhos de irmãos que têm sido abençoados, guardados. E nós podemos dizer claramente que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Então é importante que você tenha no seu coração sempre uma palavra de agradecimento a Deus. Ao amanhecer o seu dia, inicie o seu dia agradecendo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Muitas vezes as pessoas perguntam, eu não consigo orar tanto assim como mandam que eu tenho que orar. Eu não consigo falar tanto como mandam que eu tenho que falar. Não precisa falar muito, porque a Bíblia diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Deus já sabe aquilo que nós precisamos. A Bíblia fala uma experiência interessante do profeta Elias, que enquanto ele ainda orava, ou enquanto ele ainda falava,
O fogo, ou seja, a resposta que ele precisava, veio do céu. Então observe que é enquanto você fala. Não precisa saber, não precisa entender, não precisa questionar ou ficar pensando. Comece o seu dia simplesmente agradecendo, dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, que pude deitar e pude dormir. Porque a tua palavra diz: em paz me deitarei e dormirei, porque tu está comigo. Então é muito interessante você começar o seu dia agradecendo ao Senhor, porque assim o seu dia vai desenrolar. Não quero dizer que você não vai ter problemas, mas a cada problema que você passar, a cada dificuldade que você passar, quando você vê a solução, diga: Senhor, muito obrigado por esse problema e por essa solução que tu proveu, Senhor. Diga sempre ao Senhor, tenha o seu coração cheio de agradecimento a Deus, porque um coração alegre, um coração agradecido, isso agrada ao Senhor. Por isso é importante nós sabermos que o nosso Deus está cuidando de nós. E eu queria dar a você agora uma oportunidade de todos nós podermos ofertar ao Senhor. Você que está fazendo suas ofertas, seus dízimos. Nós sabemos e temos orado por algumas dificuldades que alguns irmãos têm passado. Alguns irmãos têm perdido seus empregos. Algumas pessoas ficaram desempregados nessa pandemia aí, né? Lá em Talcara a gente fala pandemônio. Isso foi um pandemônio, né? Meu Deus, que luta. E muitas pessoas ficaram sem trabalhar, muitas pessoas perderam definitivamente emprego, empresas fecharam. Mas saiba de uma coisa, queridos, que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que nunca foi visto um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então Deus, Ele quer cuidar de você. Deus quer continuar cuidando de você. Então se você está passando por alguma dificuldade, não fique sozinho. Clame por ajuda, peça ajuda. Fale com Deus, fale com o Senhor, e o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho. O Senhor vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para te oferecer um emprego, um trabalho. Deus vai colocar pessoas, em vez de você ficar reclamando as perdas. Louve ao Senhor pelas oportunidades que Ele vai te dar. Muitas vezes nós ficamos preocupados e reclamando das perdas, e fechamos os olhos para as oportunidades que surgem diante de nós. Não faça isso, não olhe para trás, não olhe para as perdas. Fixe os seus olhos no Senhor. Olhe para o Senhor e diga para Ele: Senhor, muito obrigado por esta luta, porque eu sei que Tu vai prover algo melhor para mim. E isso o Senhor vai te mostrar como Ele é bom, como Ele é amoroso e como Ele tem prazer em cuidar daqueles que põem nele a sua confiança. Ponha no Senhor a sua confiança. Não confie na sua própria força, na sua própria sabedoria. Ponha no Senhor a sua confiança. Você pode fazer suas ofertas, seus dízimos agora. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos acompanhando online, tem aí a conta do Zelle, tem aí o telefone. Você pode fazer a sua oferta, continuar fazendo dessa maneira. E os que estão aqui presentes podem ofertar através dos envelopes, ou através da maneira como você achar por bem. Nós estaremos orando por você, pedindo ao Senhor que Ele continue nos abençoando, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Você pode dizer isso comigo, igreja? Vamos dizer juntos: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Amém? Essa deve ser a nossa declaração. Até aqui nos ajudou o Senhor, e se Ele tem nos ajudado até aqui, Ele não vai falhar daqui em diante. Amém? Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua ajuda. Obrigado porque tu tem promovido, Pai, meios para os teus filhos. Tu tem aberto portas. Tu tem dado, Pai, direção, sabedoria. Eu te peço, coloque pessoas no caminho dos teus filhos, ó Pai, que venham trazer ajuda, que venham ajudá-los, que venham orientá-los. Coloque pessoas, ó Pai, que venham trazer palavras de ânimo, Senhor, para os teus filhos. Não pessoas que venham trazer palavras de desânimo, de fracasso ou de derrota, mas palavras que venham trazer a tua presença, Pai. Porque o que nós precisamos nesse momento é a tua presença. O que nós precisamos, ó Pai, é o teu envolver em nossas vidas. Nós queremos estar, ó Pai, totalmente envolvidos por ti, guardados, protegidos, dirigidos por ti, Senhor. Eu quero abençoar a tua igreja, abençoar os teus filhos que estão ofertando, ó Pai, com a bênção que enriquece e não acrescenta dores, conforme a tua palavra nos orienta. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Roseliane.
paz, queridos. Quem está alegre aí? Amém. Amém. Nós vamos ler em Isaías, capítulo 61. Se você tiver a versão Almeida. Isaías, capítulo 61, versículo 3. Todo dia é uma novidade, né? A Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida. Todo dia Deus tem uma vitória para nós. Todo dia. Mas quem é que vê essa vitória? Quem tem olhos de fé. Quem não tem olhos de fé, aí não vai ver. Porque todos os dias Deus nos dá um livramento. Se você está aqui hoje, porque Deus te deu livramento, desde que antes da gente saber. Porque nós fechamos em 15 de março, ou 14 de março, mas muito antes disso as coisas já estavam acontecendo. Né, Regina? Regina mesmo foi a um médico bem no comecinho de março. E 2 semanas depois ele morreu. Ligaram para a casa dela para saber como é que ela estava. E olha que livramento que Deus deu. Deus esteve ali dentro do consultório dele, ele estava infectado e, graças a Deus, ela não pegou. Nós sabemos que Deus é maravilhoso. E também sabemos que algumas pessoas passam por isso também. Não significa que Deus não está com eles. Não significa que Deus não está cuidando deles. Alguns passam, outros não. A Bíblia fala que alguns, pela fé, livraram-se, foram livres da morte, diz em Hebreus, capítulo 11, mas outros passaram pela morte e também glorificaram a Deus, porque para nós o viver é Cristo e o morrer, se morrermos, estaremos com Ele. Isaías 61, versículo 3, diz assim: E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espíritos angustiados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Esse versículo nos fala sobre o tempo em que o Messias iria vir. Capítulo 61, versículo 1 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, quando foi à sinagoga, abriu esse capítulo 61 e leu o versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para anunciar boas novas. Jesus, então, fecha a Bíblia e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele mesmo, leu e ele mesmo foi o cumprimento dessa profecia tão antiga de Isaías. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o versículo 3. Porque fala aqueles que estavam em luto ou nas trevas, e que Deus iria trazer uma coroa no lugar das cinzas, óleo de alegria no lugar de pranto, vestes de louvor no lugar de espíritos angustiados, a fim de que eles sejam chamados carvalhos de justiça. Ou, existe uma outra ação que diz plantados pelo Senhor, para a sua glória. Existe uma outra tradução que diz plantação do Senhor. E hoje eu quero falar sobre plantação do Senhor. Diga assim comigo: eu sou carvalho de justiça. Eu sou plantação do Senhor. Amém? Eu estava olhando ali, eu gosto muito de flores. Não sei muito bem cuidar delas não, mas eu gosto. E eu estava ali, acho que sábado, olhando as plantas que eu coloco ali no quintal. Como que eu escolhi aquelas flores, porque quando eu fui comprar, estava escrito assim, elas são perennials, ou perene. Interessante que essa palavra perene, quando eu li, falei, morre rápido. Mas aí, se você for olhar no dicionário, perene significa que dura para sempre. É eterno. Eu falei, essas flores que eu preciso. Esse negócio que dura, porque eu não sei cuidar muito bem. É eterno, perpétuo, que se conserva durante muito tempo, que é duradouro, que não pode ser interrompido. E quando se fala de plantas, cujo tempo médio de vida pode chegar até 3 anos ou mais, se falando de plantas. Planta perene,
características de plantas que possuem folhas que duram o ano inteiro. Então, foram essas as plantas que eu resolvi comprar e colocar ali no meu quintal, porque eu queria uma coisa que durasse, que não precisasse, era só colocar lá na chuva, ela toma a água da chuva, toma o sol, bastante sol, e aí eu fiquei satisfeita com as minhas plantas, e elas deram aquelas flores maravilhosas. E passaram-se uns dias, eu notei que elas tinham murchado. Eu falei, propaganda enganosa. Como é que pode? As flores caíram as flores, os galhos ficaram murchinhos, feinhos, as folhas caíram. Eu fiquei pensando, perene, que perene é esse? Aí fiquei pensando, acho que eu vou lá dar uma podada nessas plantas. Arrisquei, né? Porque não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas eu tenho um negocinho de fazer poda lá, fui lá e dei uma podada nelas. E fui na garagem, peguei uma... A gente trouxe mais terra adubada e deixei na garagem. Fui lá e coloquei um pouco daquelas terras. Quem diria que tem cara de jardinagem, né? Eu gosto. Aí coloquei um pouquinho daquelas terras lá e esperei uns dias. Daqui uns dias começaram a aparecer as folhinhas. Daqui a pouco elas se levantaram. Tem umas que morreram, mas morreram mesmo. Você olhava assim, acabou. Sumiu até... Eu sei que a raiz estava ali para dentro, mas parece que tinha acabado. Estava destruído. Dali a pouco, ressuscitou. Apareceu lá debaixo da terra de novo, a raiz tomou força e subiu aqueles galhos, e apareceram as folhas e apareceram as flores. E isso que eu estava observando sábado. Eu olhando para aquelas flores e pensando, quem diria? Quem diria que ia ressurgir desse jeito? Que ia ressuscitar dessa forma? Pensei que o negócio estava morto. E teve um vaso que eu plantei, florzinhas brancas e umas outras amarelas. Uns pendões amarelos. E aquele vaso está engraçado. Quando o pendão amarelo cresce, a outra banca está morrendo. Os que estão revezando. Aí a outra, quando cresce o pendão já está murchando. Mas pelo menos tem sempre alguma flor lá. E isso falou muito no meu coração, porque eu me lembrei desse versículo que diz, somos plantação do Senhor. Somos plantação do Senhor. E interessante que eu creio que nós somos planta perene. Sabe por quê? Se perene significa eterno, não está em nós a raiz do eterno? Desde que você aceitou Jesus, a raiz do eterno está em nossas vidas. A Bíblia diz que o nosso espírito estava morto e foi vivificado. Olha que coisa mais maravilhosa. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Então, queridos, a raiz do Senhor está dentro de nós. Por isso, você é a plantação do Senhor. Você, muitas vezes, passa por circunstâncias, passa por lutas que parece que está murchando. Parece que está desanimando. Parece que está perdendo as forças. Parece que está, de vez em quando, somos acometidos por diversas situações nessa vida, enfermidades. Né? Nós vimos casos de pessoas com 102 anos que pegaram o Covid e que todo mundo ficou pensando, Marta, aí não tem jeito não. E estava mostrando lá na reportagem, de 102 anos, se recuperou. Né? E voltou. Eu estava outro dia ouvindo uma pastora no Rio de Janeiro, que no meu tempo de criança, ali para uns 12 anos, eu fui a um congresso no Rio de Janeiro, e elas faziam uns congressos, eu não sei se vocês se lembram dessa época, pegavam umas bandeiras assim, e todo mundo saía carregando aquelas bandeiras, entrava todas as bandeiras de todos os estados e tal. E eu fui com a minha irmã era um pouco mais velha, e ela colocou a minha irmã para ser porta-bandeira, com um vestido bonito, branco, e carregando aquela bandeira. Eu falei, eu quero também. E aí ela disse, você é muito pequena para carregar essa bandeira. Mas eu fiquei insistindo, mas eu queria tanto. E eu quero saber como é que adolescente é, né? Mas eu quero, eu prometo que eu seguro bem forte. E aí ela pegou e me deu uma mais leve lá, e aí a gente via assim... De longe, se você tivesse sentado na plateia, você só ia ver o topo das bandeiras, certo?
Aí vieram aquelas bandeiras, tudo arrumadinha, tudo em ordem. Você só via o topo das bandeiras. E, de repente, uma bandeira atrasada. Quem era? Eu. Tava lá, eu me distraí com alguma coisa e fiquei lá para trás com a bandeira. Quando eu percebi que eu estava atrasada, foi pior ainda. Que aí a bandeirinha começou a correr. A bandeirinha correndo atrás das outras bandeiras. E, no final, ela me chamou e disse: por que você correu com as bandeiras? A bandeira não era para correr. E eu era criança, e eu fiquei, mas eu queria ficar igual, eu queria correr e acompanhar. Mas ela teve misericórdia de mim, não brigou muito não. Mas eu lembro disso. E eu estava vendo esses dias, ela dando testemunho dela, que ela pegou o Covid. E que ela estava declarando que ela esteve morta, literalmente, né? Porque quem olhava para ela dizia: não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, já estava no CTI, já não tinha mais solução. E, no entanto, o testemunho dela era esse: gente, eu estive morta, mas Jesus teve misericórdia de mim e eu ressurgi. Eu estou aqui por causa do milagre de Jesus. E eu fiquei feliz de ver, né, esse testemunho dela, sabendo que, às vezes, a gente pensa que nossa história está terminando. Mas, às vezes, a nossa história está apenas recomeçando. Porque Deus, Ele é especialista em fazer ressurgir. Ele é especialista nisso. A Bíblia diz que, ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é isso que Jesus fala? Então, nós temos que ter entendimento de que as lutas que passam nas nossas vidas, às vezes esse sentimento de estar murcho, de estar sem uma perspectiva, de estar achando que vai demorar demais ou que talvez nem vai acontecer. Sabe de uma coisa? Isso se chama tempos de poda. O Senhor, às vezes, vem e corta umas coisas na nossa vida, mas por que Ele corta? Porque Ele diz: vós sois as varas da videira. Se você estiver em mim, você vai produzir muito fruto. Mas diz também que o agricultor, que é Deus, corta, poda as que dão fruto para que dê mais fruto. Diga comigo: mais fruto. E corta também as que não dão fruto e joga fora, para ser queimado. Mas eu tenho certeza que você que tem Jesus no seu coração, Ele poda para que você venha dar mais fruto. Porque a Bíblia diz que quando damos frutos e mais frutos, então o Senhor é glorificado através das nossas vidas. Ele fala nesse capítulo que Ele poda para que a gente venha dar frutos, porque Ele não se agrada que a gente não dê frutos. Então, de vez em quando, vem a mão do Senhor sobre nossas vidas e Ele faz essas coisas, poda para que a gente venha dar mais frutos. Em Isaías 64, versículo 4, que está um pouquinho aí, se você está com a sua Bíblia, diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Eu estava pensando sobre isso. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Quem aqui está esperando do Senhor? Então, Ele está trabalhando por você. Deus trabalha em silêncio. Muitas vezes Ele não mostra o que está fazendo, mas Ele está trabalhando. Ele não para. Ele não para. Ele está sempre trabalhando ao seu favor. Então, como é que Deus trabalha e às vezes a gente não percebe? Porque temos olhos naturais, porque temos ouvidos naturais. E aqui diz que aquilo que os olhos não viram, ou os ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Então, queridos, muitas vezes não percebemos por causa dos nossos olhos naturais. Às vezes olhamos, por exemplo, para uma situação na nossa vida.
nosso casamento. Tem muitas pessoas que desistem do seu esposo ou desistem da sua esposa quando passam nas situações de crise. Porque começam a olhar com os olhos naturais. Com os olhos naturais, nós temos uma grande habilidade de focalizar nos defeitos. Nós temos uma grande habilidade de olhar somente aquilo que está ali aparentemente. Então, muitas pessoas desistem. Eu já ouvi a história de um rapaz que já estava no 4º casamento. E ele veio e disse o seguinte: não estou entendendo isso, já estou no 4º casamento e todas elas não prestam. Aí eu fiquei pensando, será? Será que no 4º casamento ele ainda não aprendeu que casamento é trabalhoso? Você tem que trabalhar para que aquilo possa continuar, para que aquilo possa, né, permanecer. Eu não sei, que as pessoas casam e pensam que vai ser tudo mil maravilhas. Gente, tem lutas, tem dificuldades, tem ajustamento, tem enfermidades, né? Nós fomos morar perto de uma vizinha e ela veio nos visitar e conversa vai, conversa vem. Nós perguntamos sobre marido e tal, aquela conversa normal de vizinha. Ela disse: meu marido ficou doente, teve um problema nas pernas. Então, ela usou essa expressão, meti um pé nele. Não vou cuidar de homem doente. Eu fiquei, uau, não é assim que se faz, né? Ficou doente, eu não vou cuidar de homem doente. Então, queridos, é mais ou menos por aí que o mundo pensa. Os olhos humanos, né? A perspectiva humana. As pessoas estão jogando fora aquilo que não agrada. Mas não é assim. Nós temos que lutar, trabalhar, semear, fazer igual a plantinha lá em casa. Coloca um pouco de adubo, coloca mais água. Se não está chovendo, vai lá e cuida um pouco, coloca um pouco de água. E Deus é quem dá o crescimento. Sabiam disso? Sabia que é Deus que dá o crescimento? Uns plantam, outros colhem, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, nós temos que entender que tudo é trabalhoso. Às vezes, nós podemos pensar assim, mas meu filho, minha filha, está me dando muito trabalho. Está na fase de adolescência. Ou está numa fase difícil. Queridos, se você olhar com os olhos naturais, não tem jeito não. Mas se você dobrar os seus joelhos e fechar os seus olhos naturais e começar a clamar a Deus e pedir ao Senhor, seus olhos espirituais vão começar a ver pela fé aquilo que Deus pode fazer. Amém? A Bíblia diz, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Aquilo que os olhos naturais não viram, e aquilo que os ouvidos naturais não ouviram, é isso que Deus está preparando para nós. O que Deus está preparando para você? Restauração, restituição, ressurgimento. O Senhor é quem coloca as coisas no devido lugar. E às vezes nós pensamos, mas isso não tem jeito, não tem saída. Com Deus, tudo tem solução. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Diz assim, Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei no o principal dos seus ramos, cortarei um renovo mais tenro e o plantarei sobre um alto e sublime, no monte alto de Israel o plantarei. E produzirá ramos, dará frutos e se fará um cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. E saberão todas as aves do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Amém? Então, essa palavra do Senhor sobre o povo de Israel. Que um dia ele iria plantá-los novamente nos montes de Israel.
e que ele daria muitos frutos, ressurgiria. Nós sabemos que Israel perdeu, né, a sua terra, a sua pátria, nos anos 70 depois de Cristo, quando foi invadido pelos romanos, tudo foi levado embora, tudo destruído. O templo não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Porque os que estavam atacando tiraram todas as pedras, porque eles achavam que tinha ouro escondido, para que se cumprisse uma profecia que Jesus falou. Não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Quando eles foram atacados e destruídos dessa forma, assim eles fizeram. Retiravam as pedras do templo, de tudo, para que, quem sabe, tinha ali dentro ouro escondido. Mas a Bíblia diz que, depois de muitos anos, em 1948, foi dado a Israel novamente o direito de ter uma pátria. Ninguém acreditaria que isso era possível acontecer. Mas a ONU se reuniu e declararam o Estado de Israel. Imediatamente ele passou por inúmeras batalhas, porque as pessoas não concordavam que ele se levantasse. Mas Deus deu vitória a todos eles, mesmo eles sendo um país começando, sem muitas armas, sem muitos recursos. Mas Deus, quando quer dar a vitória, Ele faz, porque Ele é todo-poderoso. Então, queridos, diz aqui que o Senhor plantaria esse renovo, esse pequeno pedaço de planta nos altos montes, e eles dariam muito fruto. E diz assim: eu faço secar a árvore verde e faço reverdecer a árvore seca. O Império Romano era a coisa mais fantástica daquela época. Se era uma árvore grande, frondosa, poderosa, que ninguém imaginava que poderia cair. Mas caiu. Porque Deus secou aquela árvore frondosa. Aquela árvore que ninguém achava que terminaria. E a árvore seca, destruída, espalhada pelo mundo, tão ressecada, que ninguém mais via, tá igual as minhas plantinhas. Eu olhava para a terra, afundou, só ficou a raiz lá dentro. Mas sumiu tudo. Caiu o pêndulo, caiu tudo. Desapareceu. Mas o Senhor, a Bíblia diz que tiver raiz, né, ao cheiro das águas, reverdecerá. Amém? Basta o Senhor fazer uma brisa passar, e Ele restaura o casamento. E Ele restaura os filhos, e Ele restaura a comunhão, e Ele restaura suas finanças. Basta um sopro de Deus para restaurar tudo aquilo que você pensa que perdeu definitivamente. Mas não perde definitivamente, porque Deus não deixa a gente perder nada. Quando Ele restitui, Ele costuma restituir em dobro. Amém? Então, queridos, o Senhor está fazendo ressurgir a árvore seca. Não se preocupe com aquilo que você vê. Confia no Senhor, porque é tempo de ressurgir. É tempo de ficar bem verdinho. É tempo de crer que o Senhor vai restaurar aquilo que o diabo disse para você, que você perdeu permanentemente. Então, Ele é o que faz que secar a árvore verde e faz reverdecer a árvore que estava seca. Podemos dizer o seguinte: Jesus foi visitar uma menina e disseram para Jesus: nem precisa entrar mais, nem precisa mais visitar, porque ele estava vindo visitar porque ela estava doente. Morreu. Nem precisa incomodar o mestre. E Jesus disse para o pai dela: crê somente. Crê somente. Crê somente. E Jesus continuou. Entrou na casa, estava todo mundo chorando. E aí Jesus tem essa habilidade maravilhosa de falar algo que ninguém espera. E ele disse: não temam, a menina não está morta, mas dorme. Aí, em vez de chorar, começaram a rir. Literalmente. Começaram a rir. Porque os incrédulos riem daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Mas o que Deus prometeu para nós, Ele fará.
podem rir. Podem rir, mas a menina não está morta, mas dorme. Ele então chamou os Pedro, Tiago, João e os pais da menina e falaram: fecha a porta do quarto e bota os incrédulos para fora. Botou só os que estavam crendo. Fechou a porta, tomou a menina pela mão e ela ressuscitou. Entregou a menina nas mãos dos pais e disse: dá comida para a menina. Que a menina estava com fome. E assim Jesus fez esse milagre glorioso, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da vida espiritual dos nossos filhos. Ele é o dono de tudo aquilo que nós temos, porque nós temos em nós o eterno que vive em nós. Amém? A raiz do eterno está dentro de nós. Então Jesus disse: não está morta, mas dorme. A palavra de Deus diz que o Senhor prometeu que faria florescer um deserto. Falando do povo de Israel. Vou fazer o deserto florescer. Isaías 35, versículo 1. O deserto vai florescer. Diga comigo: o deserto florescerá. Isaías 35 diz: o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, não é uma florzinha de deserto, não. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Quando nós fomos a Israel, nós pegamos um ônibus que vinha do Egito até Israel, pelo deserto. Nosso grupo estava parando de lugares e lugares, e eles nos diziam: aqui, provavelmente, que ninguém tem certeza, aconteceu aonde que não tiveram águas, que as águas foram amargas, e por ali foram contando tudo. Quando nós estávamos já chegando perto de Israel, que era aquela areia, deserto mesmo, eu olhei assim no final do deserto, gente, plantações e mais plantações de girassóis, coisa mais linda, plantações de tamareiras, uma coisa mais fantástica. E então eu me lembrei desse versículo: o deserto florescerá. Vocês sabiam que Israel desenvolveu uma tecnologia para fazer o deserto florescer? O povo abençoado, povo escolhido, propriedade exclusiva do Senhor. Mesmo eles ainda não tendo conhecido o Messias, mas a aliança de Deus com eles continua de pé. Mesmo sendo uma nação que tem apenas 70 anos, já se colocou entre as nações de primeiro mundo, entre os que estão em primeiros lugares nas ciências, em tecnologia, em armamentos, em tantas coisas, em medicina. Por que isso? Porque Deus, quando Ele tem uma aliança conosco, Ele te porá por cabeça e não por cauda. Amém? Então, queridos, eles desenvolveram essa tecnologia de fazer o deserto florescer. E eu tirei fotos, porque eu fiquei impressionada. E eu pensava: gente, como é que pode? É deserto e a gente vê aquelas plantações. Eles foram restaurando a terra e foram avançando para o deserto e restaurando, fazendo o deserto florescer. Portanto, quando a Bíblia diz que o deserto florescerá abundantemente, creia. Ah, mas está deserto, minha vida. Vai florescer. Ah, mas minhas finanças, pastor, estão um deserto depois desse Covid. Florescerá. Amém? Florescerá. O que você quer? Crer na história que o diabo está dizendo que vai demorar por muitos anos, que nunca vão se levantar, que nunca vai ser restituído, que empresas que fecharam não vão conseguir. Não, eu prefiro crer que Deus vai fazer o deserto florescer.
Eu prefiro crer que o Senhor te abençoará. Eu prefiro crer naquilo que Deus diz, é a sua palavra. Entre em acordo com a palavra de Deus nessa noite e diga comigo, o deserto florescerá. Florescerá. Florescerá na vida dos nossos filhos, florescerá nas nossas finanças, florescerá nos nossos casamentos, florescerá na nossa saúde. O deserto florescerá. Creia nisso. Versículo 3 de Isaías 35 diz: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Queridos, fortalecei as mãos frouxas. Ah, pastor, quando eu oro nem levanto mais a mão. Não tenho mais força nem para orar. Por isso que você está assim. Levanta, guerreia, toma posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque o deserto florescerá. Levante as mãos fracas, as mãos frouxas, firme os joelhos vacilantes. Dizei aos que estão desalentados de coração, sede fortes. Se você conhece alguém que está desalentado de coração, diga isso para ele. Seja forte. Não temas. Eis aí o vosso Deus. A vingança vem e a retribuição vem do Senhor. Ele nos salvará. Existe uma outra tradução que diz: a recompensa vem do Senhor. Ele nos salvará. Então, versículo 5. Se abrirão os olhos dos cegos. Oh, coisa mais maravilhosa. Que olhos dos cegos, aqueles que não estão vendo que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Amém? Se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Tem hora que você fala. Talvez as pessoas vêm e pedem um conselho. Pastor, eu gostaria de ter um conselho. Aí vem, a gente senta e a gente dá um conselho. Aí vai e não faz nada daquilo. Parece que os ouvidos estão impedidos. Mas sabe o que eu creio? A semente foi semeada naqueles corações. Talvez não deu fruto no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, mas eu creio que os ouvidos serão desimpedidos. Amém? Os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos. Os coxos, versículo 6, saltarão como servos, e a língua do mudo cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. As águas arrebentarão no deserto. Sabe, queridos, em 2006 ou 2007, mais ou menos, eu tive um sonho que a gente passava uma luta muito grande. Foi naquela crise econômica que nós passamos em 2008. E no meu sonho tinha havido um terremoto. E esse terremoto, e também um tsunami. O terremoto tinha causado um tsunami. E tinha destruído muitas coisas. Eu e o pastor Nélio estávamos dirigindo numa estrada. E não dava mais nem para passar com o carro. Tamanha destruição. Mas quando passou aquilo tudo, quando nós chegamos num lugar determinado que nós precisávamos chegar, que nós olhamos, por causa do terremoto, uma grande rocha se abriu. E dentro daquela rocha surgiu um rio muito caudaloso, muito forte. E aquele rio correu, né, e se transformou em cachoeiras d'água. E a gente se alegrava no meu sonho, porque o Senhor mostrou a luta, mas também no final mostrou que Ele é Deus que traz vitória. Que Ele é Deus que traz solução. Portanto, saiba de uma coisa. Diz aqui que águas arrebentarão no deserto. Diga isso comigo. Águas arrebentarão no deserto. Amém? Versículo 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Aonde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá um bom caminho, o caminho que se chama o caminho santo. Amém? Então, queridos, Deus tem um caminho para você. E o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poderosa.
Ele corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo com relação a destruindo todas as obras do mal que vieram contra a sua vida. E saiba de uma coisa, Deus vai fazer na sua vida águas fluírem, reverdecer a árvore que estava seca, e um dia você vai dizer, glorioso é o nome do nosso Senhor Jesus, que não se esquece de nós, que restaura, que restitui e que faz ressurgir. Amém? Que Deus abençoe. Né? Pastor Nélis estará vindo para orar com vocês e para dar a bênção também, eu creio. Então, esteja confiante que Ele faz reverdecer a árvore seca. Amém? Deus abençoe. Amém. Que o Senhor possa, com essa palavra, firmar cada vez mais o nosso coração. Nós temos ouvido tantas coisas nesses últimos dias, né? Tantas palavras negativas, tantas palavras de destruição, tantas palavras dizendo que as coisas vão piorar, não vai ser mais a mesma coisa. Mas se você ficar com o Senhor, as promessas do Senhor continuam sendo fiéis. Deus não muda de acordo com a situação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, é uma hora muito importante para você reconhecê-lo como Salvador de sua vida. É um momento muito propício, como este, entregar a sua vida a Jesus, sabendo que Ele quer o melhor para você. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você se dedicar em seguir ao Senhor, mais de Deus você vai ter, mais você vai conhecer do Senhor, mais o Senhor vai se revelar a você e você vai sentir prazer nas coisas de Deus. Aproveite esta oportunidade, entregue ao Senhor o seu coração, sirva a Ele de todo o seu coração, porque Ele não negará bem algum aquele que anda no caminho da retidão. Nós temos sempre dado essa oportunidade às pessoas que têm nos ouvido, porque é importante que a palavra semeada venha cair numa terra boa. Eu creio que aqueles que estão aqui ouvindo na igreja são um coração de terra boa. E esta palavra vai produzir 100 vezes mais. Creio que o Senhor tem o melhor para nós. Esta luta vai passar, essa dificuldade vai passar, e nós iremos colher desta palavra de hoje todo o bem que o Senhor tem para nós. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus familiares no Brasil. Nós temos muitos familiares no Brasil. Então declare sempre a bênção do Senhor sobre a sua casa, aqui e no Brasil. E o Senhor vai continuar nos abençoando, nos guardando. Tenha uma semana abençoada. Queria convidá-los a ficar de pé para estarmos encerrando neste momento, orando e agradecendo a Deus. Faça uma oração ao Senhor de agradecimento por tantas bênçãos recebidas, pelos livramentos que Ele tem nos dado. Mas eu não tenho o que orar, não tenho o que agradecer. Agradeça pelos livramentos. Quantas pessoas foram contaminadas e nós estamos aí, continuando firmes. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelos livramentos que tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Quero abençoar os teus filhos, abençoar a tua igreja com força, saúde e vida, Senhor. Que tu possa continuar, ó Pai, nos guardando, nos escondendo em ti. Como a tua palavra fala, Senhor, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É aí que queremos estar, ó Pai, descansando, Senhor, em Ti, descansando à sombra do Onipotente, ó Pai. Que essa palavra dessa noite venha, Pai, cair em nossos corações, Senhor, e que nós possamos descansar o nosso coração, a nossa mente em Ti, Senhor, sabendo, ó Pai, que Tu está cuidando de nós e que vai florescer, Senhor, aquilo que parece um deserto, aquilo que parece destruído, aquilo que parece, Pai, sem futuro, irá florescer em nome de Jesus, porque é a Tua palavra pregada, é a tua palavra ensinada, Senhor, e a tua palavra não volta vazia. Nós cremos nisso, declaramos isso sobre a nossa vida, nossa família, aqui no Brasil, onde estiver, ó Pai, nós declaramos a tua bênção, ó Pai, sobre nossa casa. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.